Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança, momento da oração, da noite para muitas pessoas, da madrugada para outras, manhã, tarde, não importa a hora em que você esteja recebendo esse conteúdo. Eu quero, junto com você, clamar, falar com Deus por meio da oração neste dia abençoado. E que bom que você está aqui para juntos orarmos ao nosso Deus. Irmãos, eu falava isso na igreja ontem e dizia para algumas pessoas hoje também. Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Deus, ele fala conosco. Ele fala conosco através da palavra, pregação da palavra, a exposição da palavra. Ele fala conosco através da revelação, de visões. Ele fala conosco através dos louvores. Ele fala conosco através de um testemunho. Ele fala conosco através de uma experiência que alguém teve com o nosso Deus. Enfim, Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Porém, só existe uma maneira de nós falarmos com Deus. Para ele falar conosco, várias maneiras. Para nós falarmos com ele, só existe uma forma. Só existe uma forma, só existe uma maneira. E sabe qual é? É a oração. É por isso que o inimigo sempre vai investir pesado para que eu e você não oremos. Ele vai investir pesado para que eu e você não oremos. Então, esse canal é um canal de oração. E eu quero orar por você aqui nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu em sua presença na noite desta segundona. Não pude transmitir no meio do dia. Eu estive em Cachoeiro, fui levar minha filha em Cachoeiro hoje e não consegui chegar no horário. Tentei reprisar uma oração, mas não foi a oração no horário que era para a oração chegar, ela não foi. Eu postei depois, a oração depois, mas peço perdão a vocês que ficaram esperando, aguardando pela oração do meio do dia, tá bom? Mas acontece, e você planeja uma forma e às vezes sai de outra forma, Mas é isso. Vamos orar, vamos clamar a Deus. Importante que aqui estamos e vocês também estão aqui na fé, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todo o sempre. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença com fé, com reverência. Senhor, obrigado por este dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque a tua mão nos sustentou durante toda esta jornada. Agora, Senhor, ao final deste dia, nós levantamos um clamor ao Senhor. Pai, apresento diante de Ti todos os internautas que estão acompanhando esta oração agora pelo canal. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui. Ó Senhor, o Senhor conhece cada pedido que foi colocado nos comentários. Tu conheces as lágrimas, as dores, as lutas, as preocupações que cada um enfrentou nesse dia. Meu Deus, visita agora cada casa representada nesta oração e que a tua presença invada esse lar.
Que a tua paz alcance esse coração. Pai, há pessoas que estão enfrentando problemas familiares, há casamentos em crise, há pais preocupados com filhos, há filhos que se afastaram da família. Senhor, entra com restauração nesses lares e que a tua paz volte a governar essas famílias. Pai, eu também apresento diante de ti aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pessoas que estão preocupadas com o sustento da casa, com contas para pagar, com a falta de oportunidades. Meu Deus, abre portas de provisão, traga oportunidades, Senhor, de trabalho. Multiplica os recursos desta pessoa, supre, Senhor, as necessidades dessas famílias. Sim, Pai, também oro pelos enfermos, pessoas que estão lutando contra dores, enfermidades e diagnósticos difíceis. Eu clamo nesta hora. Eu clamo também, Senhor, neste momento, ó Deus, pela vida, ó Deus, da Bia, Senhor. Sim, meu Pai, a Bianca, Senhor, a bebê recém-nascido, Senhor, ó meu Deus, e que está na UTIM, ó Deus, e que nesta terça-feira vai passar por um procedimento onde, ó Deus, Senhor Jesus, eles vão, meu Pai, ali sedar a pequena Bia para que ela passe por esse procedimento. Senhor, nós não estamos aqui para reclamar, mas por agradecer o Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito já na vida da Bia. Ó Deus, por ter feito ela respirar sem ajuda dos aparelhos, por ter feito, meu Pai, a bactéria desaparecer. Ó Deus, o Senhor tem agido na vida da pequena Bia. Nós louvamos a Ti, Senhor. Ó Deus, e abençoa poderosamente o procedimento que ela vai passar, vai fazer no dia de amanhã. Ó Deus, toca na coluna dela, Senhor, e surpreenda a medicina, surpreenda os pais, surpreenda cada um de nós. O Senhor tem dito desde o início que tudo é para testemunho, é para que Teu nome seja glorificado. Nós louvamos a Ti, meu Pai. Oro também pelo nosso querido irmão Murilo, Senhor, que tem sido provado. O Teu filho tem passado por duras lutas e provações, mas o Senhor em nenhum momento abandonou o Teu filho. Guarda ele, protege-o debaixo das Tuas potentes mãos. Assim também oro por todos os enfermos que estão aqui, por todos os nomes citados nesta oração, e que a Tua cura alcance essas vidas neste momento. Pai, sim, também oro por aqueles que estão enfrentando batalhas emocionais, pessoas que lutam contra a ansiedade, contra, ó Deus, a depressão, a tristeza profunda, o desânimo. Meu Deus, traz paz a essas mentes agora, e que Teu Espírito Santo visite esses corações, que todo espírito de opressão seja repreendido e que toda a carga emocional seja quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, nós também apresentamos diante de Ti a nossa sociedade. Olha para as famílias da nossa nação, guarda o nosso povo, Senhor. Livra de violência, tragédias e injustiça, Senhor. Levanta pessoas temente a Ti nesta geração. Senhor, agora, meu Pai, nós entregamos esta noite nas Tuas mãos. Guarda cada pessoa enquanto dorme, livra de todo mal, livra de acidentes, perigos, ataques espirituais, e que os anjos do Senhor acampem ao redor de cada casa representada aqui, de cada família representada aqui, e que esta noite seja uma noite de descanso e de renovação, e que amanhã seja um dia de portas abertas, de boas notícias, seja um dia de milagres. Sim, meu Pai, eu oro confiando no Teu poder, em nome de Jesus, o nosso eterno Salvador.
Amém? Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Isso, glória a Deus, maravilhas, não é? É bom orar, não é, meus irmãos? Falar com Deus por meio da oração. Olha, creia na sua vitória, tá bom? Creia na sua bênção, em nome de Jesus. E olha, não é o fim. Isso pode ser o começo de uma grande experiência que você vai ter com o nosso Deus diante de tudo isso. Há uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica no livro de João, capítulo de número 11, do verso 9 ao 30 ao 44, do verso 39 ao 44, nesta passagem nós vamos ver o milagre da restauração de Lázaro, realizado por Jesus. Sim, a ressurreição de Lázaro, um milagre realizado por Jesus. Lázaro já estava morto 4 dias, todos nós conhecemos essa história, e humanamente falando não havia mais o que fazer, não havia mais solução, humanamente falando. Mas Jesus ele chega ao túmulo e realiza um milagre. E o milagre que Jesus realiza é um milagre extraordinário. A partir desta história, nós podemos aprender algumas lições para as nossas vidas. Lições importantes que, quando aplicadas em nossas vidas, vamos alcançar a bênção. E se eu fosse dar um tema para esta reflexão desta noite, eu diria: quando parece o fim, Deus ainda tem um plano. Dá para você escrever isso aí? Quando parece o fim, Deus ainda tem um plano. Quando parece o fim, Deus ainda tem um plano. Amém? A primeira lição que aprendemos é que Deus ele chega mesmo quando parece tarde. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo. E Marta disse assim: já cheira mal. Humanamente falando, parecia tarde demais, mas para Deus nunca é tarde. Aquilo que parece perdido para nós ainda pode ser restaurado pelo poder de Deus. Outra questão que eu aprendo dentro desse texto é: Jesus tem poder sobre situações impossíveis. Jesus tem poder sobre situações impossíveis. Ontem mesmo, em nossa igreja, as irmãs fizeram uma homenagem para as mulheres e pegaram alguns das dezenas de testemunhos, pegaram algumas irmãs das dezenas de testemunhos de milagres que Deus já fez, inclusive a Daiane, que nos acompanha aqui sempre também, não é? Daiane que não podia gerar, né? E Deus curou ela, Deus libertou ela, dando-lhe um filho, o Emanuel. E dentre esses testemunhos, como o da Daiane, restauração de casamento, cura da depressão, pessoas que ali testemunharam, cura do câncer, pessoas que foram libertas de medicamentos, pessoas que foram curadas, como a irmã Aparecida, da sua vista, foi curada por Jesus. O nosso Deus, ele tem o poder de curar. Situações que aos nossos olhos parecem impossíveis. A morte, nós sabemos que ela era considerada o fim, mas Jesus mostrou que ele tem autoridade até sobre aquilo que parece
impossível. Ele tem autoridade. E isso nos ensina que nenhum problema é maior do que o poder de Deus. Nenhum problema é maior do que o poder de Deus. Ele tem o poder para vencer a morte, ele tem poder para transformar qualquer situação da nossa vida. Jesus, ele tem o poder. Outra questão que nós observamos aqui é que Deus, ele pode trazer vida onde só existia desespero, onde só existia morte. Jesus declarou: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Olha o passo de fé. Vem para fora. E aquele que estava morto deu aquele passo, saindo do túmulo. Isso nos mostra algo poderoso. Deus pode trazer vida para áreas da nossa vida que estavam mortas. Eu acredito nisso. Eu acredito. Ele pode restaurar sonhos. Ele pode ressuscitar projetos. Ele pode levantar, sim, aquilo que parecia perdido, ele pode levantar. Quando Deus, irmãos, ele entra na história da humanidade, até aquilo que parecia morto pode voltar, viver. O Senhor está fazendo algo extraordinário acontecer na tua vida aqui hoje. Creia nisso. Há um mover acontecendo aqui. Há uma mudança acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. E eu creio. Por quê? Porque, meus irmãos, quando parece o fim, Deus ainda tem um plano. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua casa. Deus tem um plano na sua família. Acredita nisso. Receba esta palavra no teu coração e não se deixe levar pelo desespero. Não se deixe levar por aquilo que está diante dos teus olhos. Há um Deus pelejando por nós. Não é o fim, não. Ele tem uma saída. Por pior que pareça o problema, a dificuldade, há um Deus pelejando por você. Há um Deus te guardando, há um Deus te protegendo. Há um Deus. Hoje mesmo eu falava com a minha esposa, ao irmos para Cachoeiro, hoje pela manhã, nos deparamos com acidentes. Nós nos deparamos com acidentes. Passamos por um acidente lá em Cariacica. Primeiro foi lá em Cariacica, né? Bem depois da Coca-Cola, um acidente. O carro estava capotado, né, lá onde nós passamos. E fomos. E eu falei com a minha esposa, nós sempre oramos antes de sair de casa. Nós oramos, eu, minha esposa, minha filha, oramos, falamos com Deus para que Ele fosse com a gente. E eu falei com a minha esposa, olha, hoje está pesado hoje. O ambiente está pesado hoje. Na BR, na pista tá pesado. Para vocês terem uma noção, eu levei 3 fechadas hoje. Se eu não estivesse atento na BR, tá, gente? Por exemplo, ali está o contorno, eu estou indo na minha linha aqui, eu estou na minha mão, estou indo a preferência é minha, e a pessoa sair lá do contorno e entrar, atravessar na minha frente, sabe? E você tem que segurar para não bater. E aconteceu isso por 3 vezes até nós chegarmos em Cachoeiro. Retornamos de lá para cá e passamos por mais acidentes. Inclusive, um acidente ali perto do viaduto, antes de Cavalinhos, indo para João Neiva, onde até nas mídias aí saiu, né? Acredito que Deus deu livramento à moça que estava no carro, né? Aquela carreta de trigo, né? Que tombou ali naquela curva. E eu falei com a minha esposa que a gente sempre vamos orando, né? E eu vejo muito, a gente passa por muitos carreteiros, né? E muitos deles
viajam a noite inteira para fazer uma entrega sem dormir e quando chega pela manhã, aí acaba acontecendo os acidentes. E eu fico bem atento, eu peço muito a Deus para me guardar e livrar, porque ali não tinha muito o que a moça fazer, né? Não ser encostar mais pro acostamento, mas graças a Deus, é onde eu fiquei sabendo, Deus poupou a vida daquela moça. Mas aconteceu outros depois, na Reta Grande, né? Aconteceu outro acidente mais tarde. Aqui na Maria das Graças, um carro bateu atrás do ônibus e por aí vai, né? E eu falei com a minha esposa, eu falei assim, ó, não disse para você que o ambiente hoje estava pesado, né? E a gente tem que orar, a gente tem uma sensibilidade de saber que espiritualmente falando, naquele dia não estava bem, a situação não estava bem, e você tinha que ficar vigilante, né, atento, relacionado a tantas coisas. Mas Deus, Ele tem poupado as nossas vidas, Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem protegido as nossas vidas, né? Eu ando numa pista, já tem um tempão eu ando viajando, e eu estava até comentando aqui com a minha esposa que vai fazer 3 anos que eu que ando em muitos radares, passo em muitos radares, vai fazer 3 anos que eu não recebo uma multa, né? Que eu não levo uma multa, vai fazer 3 anos, né? E alguém que está sempre passando, eu perdi as contas de quantos radares, né? Fora os móveis, né? Quando a PRF tá ali com aquele radar móvel na mão, né? Eu perdi as contas de quanto você passa daqui até Cachoeiro, ou quando vou daqui a Guarapari. Mas Deus, Ele tem guardado a vida da gente. É você dirigir também com atenção, não é? Mas tem hora que você acaba esquecendo, né? Deixando de se levar. Então assim, Deus, Ele tem guardado a vida da gente. E nós louvamos o nome dEle. E quero dizer para 3 pessoas aqui, não era para ser. Por isso, não saiu conforme você gostaria. Não era para ser. Bem, para de murmurar e só agradeça a Deus. Isso é livramento. Tem 2 pessoas aqui. Eu via você e você dentro do teu quarto, você tem o hábito de você entrar para dormir e ficar, apaga a luz e continua com o seu telefone ligado ali no escuro, e isso não é legal para você. Isso não é legal, tá? Isso tá, inclusive, pastor, estou com insônia. Isso te atrapalha demais. Bem, se você gosta de dormir ouvindo louvores, assim, então apaga a tela do telefone, né? E vai colocando ali, deixa lá, tocando. Então, dessa forma, tá bom, meus irmãos? Mas nós precisamos fazer a nossa parte também. Bem, Deus abençoe vocês. Uma pessoa aqui tem algo que, humanamente falando, não tem solução. Tem algo, humanamente falando, sem solução na tua vida. Eu vejo o Senhor marcando a tua história com um grande milagre. Toma posse em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu fico por aqui. Volto meia-noite aqui no canal. Deus abençoe vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Compartilhe com alguém, hein? Isso, deixa seu like. Em nome de Jesus, não esqueça de deixar o seu pedido de oração também na descrição. Meia-noite estou de volta com vocês. A paz.